Olá, seres sombrios! Bem-vindos a mais um vídeo no especial de Halloween do diverso universo de Philip. E hoje eu, Dark Philip, serei o seu host, o seu guia, e levarei você para dentro de uma história de arrepiar e verdadeira, sim! Portanto, já deixe o seu like neste vídeo. Acomode-se e prepare o seu coração, porque hoje eu vou contar para vocês a história da velha que desapareceu. E esta história aconteceu com a minha mãe, sim, portanto a fonte é segura. Isso se você confia em mim. Mas vamos assumir que você confia, ok? Bom, tudo aconteceu há mais de 50 anos atrás, mais ou menos, no bairro do Jaçanã, em São Paulo, na capital de São Paulo, bem próximo, inclusive, ao centro da capital. Mas naquela época, o Jaçanã, hoje um bairro desenvolvido e bem grande, não passava de um grupo de ruas de terra, sim. E numa dessas ruas, bem próximo da esquina, que cruzava com outra rua, estava localizada a casa da minha mãe. Essa casa, o terreno, na verdade, era dividido em 3 casas, onde morava a minha mãe com os meus avós e a minha tia, a avó da minha mãe com o meu tio e os tios da minha mãe com os primos dela. Nessa época, minha mãe tinha por volta de uns 11 anos e a prima dela tinha mais ou menos a mesma idade. Já era aproximadamente 11 horas da noite, sim, e as 2 meninas estavam sentadinhas na sala da casa da minha mãe, que era a última, lá no fundo de um longo corredor, e elas estavam assistindo o Corcunda de Notre Dame, uma versão antiga em preto e branco, talvez até mesmo a dos estúdios Universal, que ficou bem conhecida pelos seus filmes de monstros, e um deles era o Corcunda de Notre Dame. Bem, as 2 já estavam aterrorizadas com aquele filme. O meu avô e o tio da minha mãe, pai da prima dela, estavam ali mais ou menos no meio do longo corredor que unia as casas, conversando. De repente, a minha mãe escuta alguém chamar lá no portão, que ficava na outra extremidade daquele grande corredor. Bom, só para vocês entenderem, esse corredor tinha algumas escadas e no final dele tinha uma escada que dava no portãozinho para a rua. Acontece que no meio do corredor, para dividir ali as escadas e as casas, havia uma muretinha. Então aqui era o muro da rua, onde aqui ficava o portão, e aqui tinha uma muretinha, ok? A minha mãe veio lá da casa dela, sozinha, correndo por aquele corredor, e ao invés de descer a escada que dava no portão para a rua, ela subiu esta muretinha. Quando ela olhou para a rua, ela olhou para os 2 lados da rua. A rua é um pouco inclinada, tá? Então aqui mais ou menos ficava a casa da minha mãe e mais para cá já era a esquina da outra rua. Bom, a minha mãe olhou para os 2 lados e não viu nada nem ninguém. Lembrando que naquela época não existiam postes de luz nas ruas. Então cada casa deixava uma luz ali próxima à rua e ficava acesa a noite inteira para iluminar a rua. Então haviam algumas casas, ainda não tinham muitas casas porque a rua era de terra ainda. No máximo estava começando ali um asfalto, tá? Mas um asfalto ainda precário, porque a casa da minha mãe já era mais ali próxima, não era tão afastada do centro,
mais comercial. Então, ela começou a ser asfaltada antes. Mas enfim, a minha mãe olhou para os dois lados da rua e não viu ninguém. Acontece que ali no portãozinho tinha meio que uma cobertinha, né? Tinha um vão ali no muro onde ficava o portão. Naquele vão do portão estava uma mulher que a minha mãe só consegue descrever como maltrapilha e completamente assustadora. Do nada, a mulher ali parada, a minha mãe não a viu, né, porque ela estava ali. A minha mãe virou as costas, né, virou de costas para a rua, desceu da mureta e andou um pouquinho. Quando ela andou um pouquinho, ela gritou pro meu avô, pro tio dela, pra prima dela, gritou assim: "Não tem ninguém!" E aí, do nada, daquele vão do portão, me sai a velha, e é aí que a minha mãe viu, porque ela ainda tinha uma visão, uma velha maltrapilha, e gritou: "Como não tem ninguém?" Nesse momento, a minha mãe deu um grito e saiu correndo de volta para casa dela, né, percorrendo o final do corredor. Quando a minha mãe gritou, a vizinha, aqui estava a muretinha onde minha mãe estava, né? Minha mãe estava aqui. Aqui tinha a janela da vizinha, que conhecia ali a minha mãe desde que minha mãe nasceu. Quando a minha mãe gritou, após a velha ter gritado, a vizinha saiu na janela. E esta vizinha depois relatou que ela olhou direto para a rua e viu a velha maltrapilha. Nisso que ela viu a velha maltrapilha, ela desviou o olhar para ver a minha mãe. Isso não durou um segundo, ela voltou o olhar. Quando ela voltou, ela ouviu a velha dizer: "Ha, ha, ha, assustei a donzela." Nisso, a vizinha olhou de novo por um segundo. Quando ela voltou, a velha tinha sumido. Prestem atenção, tá? Nesse detalhe, a vizinha saiu na janela, olhou para a velha indo no meio da rua. Um segundo, olhou para minha mãe e voltou. Ouviu a mulher gargalhar e dizer: "Assustei a donzela." Nisso, por mais um segundo, gente, é uma virada de cabeça. A vizinha olhou para cá, virou para ver se via minha mãe, voltou. Quando ela voltou, a velha tinha sumido. Lembrando que a rua era uma subida, tá? Ainda tinha bastante rua para lá. E para cá era próximo da esquina. Só que a vizinha relatou que ela viu a mulher saindo ali do portão, indo até o meio da rua. E a mulher andava muito lento, porque ela era muito velha. O pouco que a minha mãe viu dela e o que a vizinha viu, as duas falaram, e a minha mãe lembra nitidamente do rosto da mulher, que ela era uma mulher muito idosa e andava muito lentamente. Então não tinha tempo de, em uma virada de cabeça de um segundo, a mulher ter virado a esquina. A vizinha teria visto ela. Bom, acontece que quando a minha mãe gritou, nesse meio tempo da vizinha olhando e a velha falando que tinha assustado a donzela, quando a minha mãe gritou, o meu avô e o tio da minha mãe, que estava ali no meio do corredor, mais perto da minha mãe, cataram ali uma vassoura, porque acharam que podia ser um bandido, alguma coisa, e foram correndo, enquanto a minha mãe voltou para casa. Quando o meu avô e o cunhado dele estavam chegando no portão, foi o momento que a vizinha tinha ouvido a velha gritar: "Ha, ha, ha, assustei a donzela." A vizinha virou para ver a minha mãe e viu que o meu avô e o cunhado estavam chegando. Quando a vizinha virou, a velha tinha sumido. Foi o momento em que o meu avô chegou no portão. E cadê a mulher? Os dois saíram da casa, cada um foi para um lado, um virou a esquina, subiu a rua, desceu a rua, o outro subiu a rua, voltou, olhou ali nas casas, não tinha ninguém. A velha simplesmente desapareceu. E assim,
claro, daria pra gente pensar que ela se escondia em algum lugar, só que assim, gente, a única casa que tinha ali essa capacidade de se esconder era a casa da minha mãe e também da vista do muro. Se você estivesse na rua, você via a pessoa que estava ali onde a velha tinha se escondido primeiramente. As outras casas não tinham lugar para a velha se esconder. A velha não era da região, porque nem a minha mãe, nem a vizinha conheciam ela. E elas falavam que assim, ela usava roupas muito, muito velhas, muito rasgadas, muito maltrapilhas. E ela parecia muito, muito, muito velha. Então assim, era uma pessoa marcante, porque a minha mãe lembra até hoje, 50 anos depois, ela lembra do rosto e de como era aquela mulher. Era um rosto marcante, elas teriam reconhecido, mesmo que estivesse de noite, que só tinha ali as iluminações das casas. A minha mãe fala que as iluminações das casas eram muito boas, às vezes melhor até do que dos postes de luz. Justamente porque as casas já procuravam deixar luzes bem fortes e em locais estratégicos para conseguir iluminar a rua toda. Então não teria como não ter visto a mulher, especialmente porque em 1 minuto depois, 2 minutos no máximo, o meu avô e o cunhado dele já estavam na rua procurando. E assim, eu sei onde é essa casa, eu conheço essa casa, a rua sobe pra cá, como eu falei, pra cá é a esquina e tem uma rua aqui que é longa, a subida pra cá dos dois lados e essa são subidas íngremes. Mesmo que a mulher tivesse ido para cima ou virado a esquina, ela não conseguiria ter subido rapidamente, porque não tem como, são ruas que até eu demoro para subir de tão íngremes. E ali o meu avô e o cunhado olharam em todas as casas e não viram ninguém. A velha desapareceu. Eu já ouvi muitos outros relatos similares a este, especialmente por conta desta mulher idosa, dessa velha maltrapilha, muito, muito, muito velha, muito idosa, e que costuma pregar essas peças. Em alguns lugares ela é chamada de miséria, outros lugares ela é chamada de... fugiu o nome dela. Tem a miséria, tem a Matinta Pereira, que faz parte aqui da nossa mitologia brasileira, do nosso folclore. Mas tem um outro nome também, a Desgraça. Ela também é conhecida como Desgraça em alguns lugares, tá? A miséria, inclusive, esse nome miséria, essa característica, tem até raízes na mitologia grega. Enquanto a desgraça é mais tipo uma lenda urbana aqui no Brasil, e a Matinta Pereira, ela seria uma bruxa das florestas que às vezes se transformava em coruja ou algum outro pássaro nativo brasileiro de hábito noturno. E uma das lendas que envolvem a Matinta Pereira é que assim, se você ouvisse uma coruja piar perto da sua janela à noite, era a Matinta Pereira pedindo para você um agrado. O que você tinha que fazer? Deixar nessa janela, perto da piou, uma quantidade de fumo, né? Folha de fumo para fazer charuto, enfim, folha de fumo, né? Para consumir. E aí de manhã esse fumo haveria sumido. Ou então, de manhã, bem cedo, você veria uma velha bem idosa, toda maltrapilha, chegar até a janela e recolher o fumo, porque era a Matinta Pereira. Se você não deixasse o fumo, ela podia vir toda noite infernizar a sua vida como coruja, como animal, ou até mesmo amaldiçoar você, lançar um feitiço em você. Isso é um conto brasileiro, como eu falei, do nosso folclore, da nossa mitologia, muito comum, mais assim, no interior do país, onde tem mais, né, e também mais antigo, né, hoje em dia a gente não escuta falar tanto, onde tinha uma vida mais rural, onde tinham também outras lendas como Saci, Curupira, inclusive em algumas versões a Matinta Pereira e o Saci chegam até a ser a mesma entidade, tá? Em algumas versões aí dos mitos. Mas enfim, quando a minha mãe sempre conta essa história pra mim, e quando eu era criança eu ficava morrendo de medo. E aí hoje em dia, conhecendo essas outras, né, histórias, mitologias, lendas,
Eu fico me perguntando, será que realmente era uma mulher humana que aparentava ser frágil e lenta, mas que na verdade encontrou uma forma de ser super rápida ou de se esconder num lugar muito bem escondido que ninguém encontrou? Ou será que ela era uma entidade, um espírito, uma bruxa que estava ali só pregando uma peça mesmo, bem no espírito de Halloween, né? Pregando uma peça numa criança? Eu não sei, eu só sei que essa história sempre me meteu medo. E até hoje, quando a minha mãe conta, ela fala que a lembrança dela é de muito medo, ela ficou muito assustada. Bom, essa não é a única história assim macabrinha, sobrenatural que eu tenho aqui na minha caixinha de conhecimento da minha família e minha também. Já passei por algumas aí. Então, se vocês gostarem disso, né, dessa história que eu contei, se vocês gostarem de contos assim, tanto contos mais assustadores, quanto contos mais sobrenaturais, coisas até tipo bênçãos ou milagres, e que são reais, comenta aqui embaixo, tá? Me fala, me conta, deixa eu ficar sabendo, porque aí eu posso trazer mais pra vocês. Como eu falei, tem muitas histórias dessas na minha família e na minha vida, tá? O meu pai, por exemplo, ele nasceu numa cidade em Minas Gerais que tinha um lobisomem para chamar de seu. A cidade tinha um lobisomem. E a minha avó, ela falava, era um morador ali da região, todo mundo conhecia ele. Então, posso trazer para vocês mais detalhes disso também, tá? Deixa aqui nos comentários, curta o vídeo e se não for inscrito, se inscreve aqui no canal, porque eu ainda estou no especial de Halloween. Eu não sei se esse vai ser o último vídeo, depende quando eu vou postar, não decidi a ordem ainda, mas aqui durante este mês de outubro tivemos o especial de Halloween aqui e no meu Instagram, cujo link vai estar aqui embaixo. Lá também estou postando histórias de terror que eu escrevi. Aí são histórias ficcionais que eu escrevi, eu tô contando lá no Instagram. Elas fazem parte do mesmo universo e que eu pretendo um dia terminar e quem sabe criar um livro, tá bom? Então é isso. Por hoje o terror fica por aqui, mas quem sabe a gente não volta, né? Tô até meio aqui inspirado na Elvira, Rainha das Trevas, no meu sofazinho preto, igual ela fica no sofá dela, pra trazer essa história pra vocês no espírito do Halloween, ok? Então, até a próxima e cuidado ao atender a